Meu nome é Vânia, eu sou da Casa dos Espíritos de Campinas. Vim trazer a vocês, mais uma vez, o nosso Evangelho no Lar. Nesta semana, com a leitura de questões feitas pela Gislaine e pelo Sérgio, e vamos com um coração repleto de paz, de fé e de amor, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo a eles que nos dê o entendimento, a sabedoria necessárias, a compreensão das palavras trazidas, que tenhamos sempre a nossa cabeça, o nosso cérebro e o nosso espírito abertos a esse entendimento maior, para que possamos aproveitar bem as lições trazidas e principalmente colocá-las na prática do nosso dia a dia. Que assim seja. Influência do organismo. Questão 367. O espírito, unindo-se ao corpo, se identifica com a matéria? A matéria não é senão um envoltório do espírito, como o vestuário é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. Questão 368. O espírito exerce com toda liberdade suas faculdades depois da sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Segundo isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, e muito opaco. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lamacenta, que tira a liberdade dos movimentos aos corpos nela mergulhados. Questão 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essas manifestações se encontram subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a boa qualidade de um trabalho, a boa qualidade da ferramenta. Questão 370. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Questão 370A. Segundo isso, a diversidade das aptidões no homem prende-se unicamente do estado do espírito? Resposta. Unicamente não é toda a exatidão do fato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, está aí o princípio. Mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava, mais ou menos o exercício dessas faculdades. O espírito, encarnando-se, traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais, do que se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios, e que o último imbecil poderia ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael,
se tivesse sido provido de certos órgãos. Suposição mais absurda ainda quando se aplica às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal ou tal órgão, teria podido ser um celebrado, e não faltaria o maior celebrado senão um órgão para ser São Vicente de Paulo. Admiti, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existam, são consecutivos, que se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos pelo movimento, e vós não tereis nada irracional. Façamos uma comparação trivial por ser verdadeira. Por certos sinais fisionômicos, reconheceis o homem dado à bebida. São esses sinais que o tornam ébrio, ou a ebridade que faz nascer esses sinais. Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Cada espírito tem em sua bagagem experiências de vidas passadas, né? Então, é o que trazemos de outras encarnações, e não dependendo exatamente do órgão para que essas faculdades se manifestem, porque cada espírito tem as suas faculdades próprias. Obrigado. E assim, então, após lidas as questões do Livro dos Espíritos, só temos a agradecer. Agradecer a todos que nos acompanham, a todos que buscam conosco um maior conhecimento e um fortalecimento da fé, e principalmente nosso agradecimento a Deus e a toda a espiritualidade que em todos os momentos nos coloca mecanismos de auxílio e de encorajamento. Que assim seja.